Olá, companheiros e companheiras, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja entre nós. Hoje nós refletiremos um pouco sobre uma mensagem do benfeitor Emmanuel, na sua obra Livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier. A mensagem para a nossa reflexão é Exercício do Bem. O benfeitor faz uma bela e profunda reflexão com base no trecho da fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20, que diz assim: Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E nós podemos refletir um pouquinho sobre esses tesouros. Um pouco antes, nesse mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, nos versículos anteriores, muitos conselhos que Jesus nos deixa para que nós possamos construir no nosso mundo íntimo esses tesouros. É uma construção diária e constante, é uma reforma, tijolinho por tijolinho, virtude por virtude, equilíbrio, serenidade, fé, que nós vamos construindo para fortalecer nosso emocional. Nós, espíritos, que precisamos tanto desses tesouros para o nosso progresso espiritual. Então, Jesus nos aconselha, é muito mais importante para o espírito, que é imortal, ter esses tesouros que a traça nem a ferrugem consomem, do que nos preocuparmos tanto com a transitoriedade desse mundo, as ilusões, as paixões, os vícios, o apego às coisas materiais, que um dia nós não teremos mais, que um dia nós temos, no outro dia não será mais nosso, ou passaremos a vida inteira construindo algo material, mas, de surpresa, retornaremos para o mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Então, de que adianta tanta aflição? Nos consumir tanto emocionalmente, psicologicamente, debilitar a nossa saúde física e emocional por coisas do mundo para ter, enquanto deixamos esses tesouros construindo o nosso ser de lado. Jesus quer nos mostrar da imortalidade da alma, a importância de nós construirmos algo para o nosso futuro, que é no mundo espiritual, porque nós somos espíritos imortais. Emmanuel também destacou um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, no item 12, que diz assim: Sede bons e caridosos. Essa é a chave do céu, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Que aparentemente é uma coisa muito simples, ser bom e caridoso. Mas nós ainda não entendemos o verdadeiro sentido da bondade e da caridade. Nós sabemos ser gentis em alguns momentos, ser educados, como se diz, o verniz da educação. Mas quando algo acontece que nós não gostaríamos que fosse daquele jeito, quando não sai da nossa vontade, quando não é do nosso querer, ou quando fere o nosso interesse pessoal, nós não conseguimos ser tão bons nem caridosos. Então, não é verdadeiro ainda dentro de nós essa bondade e essa caridade. Precisamos ir a fundo e nos conhecer verdadeiramente, porque só assim nós vamos nos transformar. Prestando atenção nas nossas ações, nas nossas reações, para saber onde precisamos mudar e sermos verdadeiramente bons e caridosos, para que assim nós possamos amar uns aos outros.
Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Tal como Jesus entendia, tal como Jesus viveu, nos exemplificou. Mas nós ainda não conseguimos realizar o que Jesus realizou. Não chegamos nem perto. Nós não conseguimos ainda praticar a verdadeira caridade. Por isso que Emmanuel nos convida nessa mensagem a fazer o exercício do bem. Nós não viemos prontos. Deus nos deu a oportunidade de termos uma experiência na Terra. Uma não, diversas, para que nós pudéssemos nos fortalecer, aprender, progredir, evoluir moral e espiritualmente, intelectualmente. Intelectualmente é mais fácil, porque depende aqui, a matéria está mais ao nosso alcance, mas moralmente e espiritualmente precisa de um mergulho íntimo, precisa de um exercício mais como se fosse sozinho, dependo de mim, para que eu, espírito, cresça. Essa reforma não é culpa ou responsabilidade ou está nas mãos de meu marido, de meus pais, de meu filho, do meu chefe ou do dirigente do trabalho, da casa espírita. É nossa responsabilidade e nós só conseguiremos sozinhos. Temos exemplos, temos amigos que nos auxiliam, que nos ajudam, que nos dão o apoio. Mas quem vai fazer essa reforma íntima, essa transformação, essa construção, somos nós mesmos. Então, nós precisamos ter essa noção o exercício do bem vai depender de nós. Não podemos ir só porque o outro foi, nos convidou, nos chamou. Ótimo, é uma oportunidade. Mas a partir daquele convite, está em nossas mãos. A partir daquele dia que chamou para ir para o centro, para realizar uma atividade, né? Ou em qualquer outro lugar, numa ONG, numa casa, um asilo, um orfanato, qualquer que seja a atividade que vai levar o bem para quem está precisando, a partir daquele momento nós precisamos seguir o caminho que escolhermos sozinhos. Porque ninguém vai nos levar nas costas. Precisa do nosso esforço, da nossa persistência, da nossa disciplina em fazer esse bem. Para fazer uma atividade física, por exemplo, um exercício físico, nós precisamos ter disciplina. Algumas vezes acordar mais cedo que de costume, ter uma alimentação mais regrada, perseverar naquele objetivo. Temos acompanhamento algumas vezes, mas vai depender de nós. Nós vamos precisar realizar por nós. Então, o exercício físico serve para fortalecer o nosso corpo físico, nos dar mais saúde, mais disposição. E o exercício do bem? Para fortalecer a nossa alma, para trazer a caridade como uma prática constante em nossas vidas, para que, enfim, nós consigamos amar o nosso próximo. Nós precisamos praticar, perceber as oportunidades que Deus nos dá, aceitar. Digo aceitar porque muitas vezes as oportunidades aparecem em nossos caminhos e nós a recusamos. Nós justificamos, nos desculpamos e não aceitamos a oportunidade para exercitar esse bem. E acaba que nós nos comprometemos com as leis divinas quando nos recusamos. Inventamos qualquer pretexto e, segundo o mentor, Emmanuel, nessa mensagem,
Essas desculpas escondem nossa teimosia e mascaram a deserção. Por que ainda somos tão teimosos para exercitar o bem? Porque a caridade material é até fácil, nós conseguimos realizar com mais facilidade, dar algo para alguém, juntar algumas pessoas para arrecadar alimentos. Isso tudo está ao nosso alcance. É mais fácil. Mas quando se diz a caridade com aqueles mais difíceis, a caridade de ouvir reclamações, a caridade de dar uma palavra amiga e consoladora para aqueles que nós não temos tanto carinho, temos mais dificuldade de convivência. Conviver é muito difícil, mas é importante para o nosso crescimento espiritual. Não é à toa que nós estamos juntos, debaixo do mesmo teto. As dificuldades aparecem e nós precisamos ter maturidade para resolvê-las. Nem sempre é assim. Muitas vezes queremos do nosso jeito, mas o outro também quer do jeito dele. E aí acaba que não tem conciliação. Para ter paz no lar, precisa também ter renúncia. Precisa saber ouvir, precisa saber esperar e ter muita paciência. E assim nós vamos vencendo dia a dia e adquirindo essas virtudes, porque no lar temos as dificuldades e os desafios para que nós possamos aprender a sermos mais pacientes, a sermos mais amáveis, gentis, respeitar o outro como ele é e ajudá-lo a crescer. Isso nos faz crescer. Então, as leis de Deus são tão sábias que nos permite conviver com seres que são instrumentos para o nosso crescimento, seja no lar, no trabalho, no templo, na casa espírita, na rua, em qualquer lugar. Existem pessoas que nos impulsionam com amor e outras que nos impulsionam com testes, com desafios, com dificuldades de relacionamento. E aí nós vamos amadurecendo espiritualmente e vencendo. É justamente o necessário para que nós possamos nos trabalhar e nos melhorar. Muitas frases chegam hoje com a facilidade da internet e essa semana eu vi uma assim: o que te incomoda está te ensinando algo. Então, muitas vezes, ou dentro de nós, ou no comportamento do outro, ou alguma situação que esteja nos incomodando, que nós possamos ter um olhar diferenciado, analisar a situação com serenidade, né? Ter um outro olhar, mudando o foco, para perceber o que isso está nos ensinando dentro de mim, ou algo que aconteceu, o comportamento do outro. O que isso pode me trazer como ensinamento? E buscar resolver, solucionar da melhor forma possível, né? Mas, infelizmente, estamos ainda presos ao nosso interesse pessoal. E perdemos muitas oportunidades para o nosso crescimento moral e espiritual. E coisas pequenas do nosso dia a dia que deixamos passar, que se nós não deitarmos nossa cabeça no travesseiro e analisarmos o que foi feito, o que nós deixamos de fazer, o que fizemos de forma equivocada ou de forma acertada, nós vamos perder essa oportunidade. É necessário fazer um estudo para esse autoconhecimento e a nossa autotransformação. Se nós não analisamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, vai ficar muito difícil a mudança, a reforma, né? Para que nós possamos reformar a nossa casa, nós antes temos que planejar, pensar o que vai ser necessário de material, o que é que vai mudar, o que é que precisa ser feito. Então, nós também precisamos, para essa reforma íntima, de uma análise e ver pontos específicos que está ao nosso alcance para ser realizados diariamente. Não vai ser de uma hora para outra, mas como o exercício do bem, existe também o exercício para a reforma íntima, e um está ligado ao outro. Quando nós fazemos o bem, seja com o outro ou conosco mesmo, nós estamos crescendo, estamos nos melhorando. Mas esse interesse pessoal nos impede ainda de avançarmos um pouco mais.
as justificativas e recusas que o mentor humano, Emmanuel, fala nessa mensagem, que ele cita na mensagem, me fez recordar muito de uma história. Essa história está no livro Pontos e Contos, do espírito Irmão X, psicografado por Chico Xavier. O título da mensagem é O Homem que Matava o Tempo. Era um jovem que tinha os dois pais bem dedicados à religião, eram espíritas, buscavam sempre o seu melhoramento e buscavam envolver aquele ser, este homem que matava o tempo, para que ele pudesse aproveitar as oportunidades que Deus estava dando. Então a consciência dos pais já estava desperta. A do filho ainda estava buscando os prazeres do mundo. Se achava muito jovem para perder tempo com religião. Se achava muito jovem com essa questão de fé, de imortalidade da alma, de caridade. Ele precisava aproveitar a vida. Olha que equívoco. Enquanto nós estamos descobrindo que aproveitar a vida, aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, é vivenciar as situações da melhor forma para o nosso crescimento espiritual, desapegando cada vez mais das questões materiais e tendo esse olhar para um futuro espiritual, né? E então este homem sempre deixava para depois, não, vou continuar aqui matando meu tempo, né? E acreditava que essa questão de religião, de fé, de pensar no mundo espiritual seria quando ele estivesse já mais idoso, né? Ou perto de desencarnar, como se nós soubéssemos quando iremos voltar à parte espiritual. Mas o aviso não veio e o momento em que ele desencarnou veio de surpresa. E então ele não pôde pensar na vida espiritual como ele estava desejando, né? E acabou que ele perdeu grande tempo da sua vida com coisas fúteis, com os prazeres do mundo, sem buscar nenhum tesouro para a tua alma. Não foi uma vida verdadeiramente proveitosa para ele espírito. Então ele se arrependeu muito e estava lá no mundo espiritual, em meio à escuridão. Depois de 10 anos, houve o encontro com a sua mãe, que parecia mais um anjo de luz, e que ele pôde pedir para ela para que ficasse, mas ela já tinha alcançado degraus na escala evolutiva e que entendia que ele teria que vivenciar aquela situação para valorizar o tempo, para valorizar as oportunidades. E isso, meus irmãos, nós podemos trazer para nossas vidas. Como nós estamos aproveitando o tempo que Deus nos dá? O que nós estamos fazendo com o tempo, com as oportunidades? Será que nós não precisamos ter mais atenção no nosso dia a dia? O bem que nós podemos praticar? Tantas pessoas passam pelo nosso dia, até mesmo quando nós estamos passando o dia inteiro dentro do nosso lar. Aquele que está do lado às vezes precisa de atenção, de uma palavra amiga, de um conselho, de um alerta, ou simplesmente do silêncio. E nós recusamos, justificamos, temos desculpas inúmeras para recusar e ser indiferente à oportunidade que Deus nos dá para exercitar o bem. E nós podemos imaginar, muitos missionários vieram à Terra e deram exemplos da prática do amor, que é a caridade. O Mestre Jesus nos ensinou esse caminho. Mas imagine, se, já que nós estamos falando de recusas e justificativas, imagine se Jesus tivesse recusado fazer o bem na oportunidade em que todos estavam levando aquela mulher que foi pega em adultério. Se ele tivesse se recusado
a realizar o bem, qual seria o fim daquela história? E se ele tivesse se recusado a perdoar Judas? Se ele tivesse se recusado a amar aqueles que o traíram, que abandonaram? Qual seria o futuro da humanidade? E se o nosso querido Francisco de Assis inventasse algum pretexto para não ajudar os pobres, como muitas vezes nós fazemos ou ouvimos nossos companheiros fazer? E se a nossa querida irmã Madre Teresa de Calcutá achasse qualquer desculpa para não ir às ruas ajudar os mais necessitados, os esquecidos, e preferisse ficar no conforto do templo? E se o nosso protetor espiritual recusasse nos auxiliar quando nós mais precisássemos? E se nós tivéssemos deixado de ajudar aquele que nos pediu ajuda, nos pediu um conselho, uma conversa, uma palavra? Como teria sido o dia daquela pessoa ou o futuro daquela pessoa? Por isso que no Evangelho diz que está em nossas mãos. A chave dos céus está em nossas mãos. Esse céu de paz de consciência, de dever cumprido, de coração tranquilo por ter feito algo bom para alguém. O apóstolo Tiago, em sua epístola, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. Também, no mesmo raciocínio, no mesmo esclarecimento, na questão 642 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim: é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E eu fiquei me questionando, o que nos impede de fazer o bem? Nosso egoísmo. Dele deriva todo o mal, segundo os Espíritos, na questão 913 do Livro dos Espíritos. Mas como destruir o egoísmo? Também temos a resposta no Livro dos Espíritos, questão 917. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Quando juntarmos o verdadeiro tesouro, quando aprendermos a amar uns aos outros, olhar o outro e ver como irmão, se colocar no lugar dele e perceber a sua dor, o seu sofrimento, a sua dificuldade. Então, é o primeiro ponto, se colocar no lugar do outro. Segundo ponto, se sensibilizar com o seu sofrimento. Mas, além disso, para que seja verdadeira a caridade, precisamos ir além. Buscar fazer algo para o outro. Amenizar a sua dor, o seu sofrimento. Quem sabe até resolver o problema ou curar. Por isso que, novamente, lembramos, está em nossas mãos. Que nós possamos exercitar cada vez mais o bem, que nos faz tão bem. É esse bem ao outro que nos faz crescer. Por isso que, na doutrina espírita, os espíritos nos esclarecem e Kardec fortalece essa verdade. Fora da caridade não há salvação. Nós precisamos salvar dentro de nós aquele sentimento de amor ao próximo, que muitas vezes fica ali escondidinho porque o egoísmo toma conta. Precisamos abrir o nosso coração e permitir que a luz do amor, que o nosso Pai de infinita misericórdia deixou a centelha dentro de nós, deixar que essa luz se expanda. E que sem receio, sem medos, sem reservas, se colocar no lugar do outro. Nós sofremos dores também. Às vezes o outro tem uma dor muito intensa.
e nós podemos fazer algo para amenizar. Quando nós amenizamos a dor do outro, a nossa também é muito bem cuidada. Então, que nós possamos fazer nossa parte, meus irmãos. Nós possamos verdadeiramente seguir os exemplos do Mestre Jesus e que nós possamos entender o outro, buscar no outro o que está perdido em nós e também fazer um mergulho em nós para ajudar a nós mesmos e aqueles que estão perdidos ao nosso redor. Que o Divino Mestre Jesus possa nos abençoar sempre. E nós vamos finalizar com uma mensagem, um vídeo da mensagem Caridade de Chico Xavier. Muita paz para todos. Um momento antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação.